Legal. Josué Orsolini. Felipe, Anne, Ciane, todo mundo, Vitor, todo mundo mandando oi. Legal, pessoal. Ó, quem não pegou meu e-mail na última aula, tá aí na tela. Pode anotar, porque eventualmente pode ser útil, entendeu? Daqui a pouco me mandar um e-mail, dizer que tu tá pensando em fazer isso ou aquilo, se eu tenho alguma dica, eventualmente eu posso ajudar, dar algum encaminhamento pro pessoal, dicas de coisas que a gente aborda aqui na aula, mas que eventualmente as pessoas podem ter alguma dúvida mais pontual, uma necessidade mais específica e tal, que a gente pode desenvolver melhor por e-mail. Eu também quero passar, porque na aula passada nós falamos então da história da propaganda criativa no Brasil, da origem do modelo de agência que existe hoje no mundo e tal, e eu queria passar para vocês o nome de 2 livros que eu acabei não passando na aula passada, que são livros que eu acho legal vocês correrem atrás para que eles aprofundam mais essas coisas que a gente falou na última aula. Sim? Professor, um dos Filipes, que temos mais de um Felipe, ele disse que faltou a primeira aula, né, certo. mas ele foi em questões profissionais, certo. Mas depois ele manda um e-mail pedindo as dicas do que foi passado na primeira aula. Claro, claro. Bem-vindo então, Felipe, para... E avisa para o pessoal que esta aula já está sendo gravada. Isso. Né? O pessoal está ouvindo isso? Essa aula, o Hector está dizendo que essa aula está sendo gravada também, que eventualmente... E vocês vão poder utilizar a senha de vocês para poder acessar. Tá? Vocês vão acessar no canal ali, no canal do Delano Group, vocês têm ali evento ao vivo e o evento gravado. Então vocês vão poder acessar ali no evento gravado a aula se vocês depois querem rever, tá legal? Então eu estou botando aqui o nome de 2 livros que eu acho que seria interessante o pessoal ler. O matão da aula passada é o Felipe Clark, tá? Felipe Clark, beleza. Eu estou na frente, né? Então assim, ó, tá ali. Tudo que você queria saber sobre propaganda e ninguém teve paciência de explicar. Esse livro tem vários autores, tá? Entre eles o do Alibi, mas vocês procurem pelo título. Ele é um livro escrito... pode voltar. Ele é um livro escrito por profissionais bastante experientes da área. Já é um livro que já deve ter uns 15 anos, esse livro, 20 anos quase. Mas ele continua super valendo, assim, porque é um livro escrito por caras consagrados de cada área, da mídia, da produção, do atendimento, da criação. E cada um deles, então, escreve um capítulo do livro falando sobre o seu departamento, o seu negócio na agência. Outro livro que eu acho que é interessante vocês buscarem é A História da Propaganda Criativa no Brasil. Esse livro é do Washington Oliveto, tá? É um livro do Oliveto que vocês também encontram por aí. Se der uma busca na internet, é capaz até de conseguir baixar. Então, hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre novos formatos de agência que estão surgindo. Agências que trabalham bastante com meio digital e também que trabalham também com ações, com eventos e outros tipos de comunicação e de forma de chegar ao público e de mandar uma mensagem para as pessoas que não são as formas convencionais que a gente trabalha, de televisão, outdoor, rádio, jornal, etc. Revista. Então, na realidade, assim, eu acho que para a gente chegar nesse assunto é interessante uma reflexão um pouco sobre
o papel de cada meio, a origem de cada meio, e aí sempre tem aquelas especulações de futurologia, de que vai desaparecer o jornal, de que vai desaparecer a revista, de que ninguém mais vai ver televisão, de que tudo vai ser computador, de que uma coisa vai matar a outra, que a agência de propaganda como a gente conhece não vai existir mais, que vai existir a agência digital. Então, na realidade, a gente está diante de uma coisa que, apesar de ter aí a internet, já vem lá dos anos 90, mas ainda assim é um meio extremamente recente, né, de comunicação. Se a gente for olhar a história dos meios de comunicação é um meio muito recente de comunicação, que os publicitários ainda dominam um pouco, né? A gente domina pouco esse meio, essa é a verdade. E, no entanto, as agências estão indo cada vez mais atrás dessa linguagem de internet e de todos os recursos digitais que a gente tem, para poder fazer um trabalho adequado também nessa área aí. O que acontece é que toda vez que surge um meio novo de comunicação, vem junto com ele todo um discurso de que o meio anterior será extinto. Então, esse discurso da extinção dos meios tradicionais, ele não é nem um pouco novidade. Quando surgiu, por exemplo, a televisão, o discurso convicto de boa parte dos intelectuais da comunicação e tal era de que o rádio deixaria de existir, né? Porque para que existiria um aparelho que tem só áudio se tu tens condição de ter um aparelho que tem áudio e vídeo? Então ninguém mais ouviria a rádio, a televisão estaria por todas as partes. Já estavam descobrindo um jeito de fazer TVs menores que o cara pudesse usar, quem sabe até no carro. Então no futuro todo mundo teria televisão no carro e televisão em tudo que era lugar, e o rádio seria extinto, né? O que aconteceu, na verdade, foi que quando a televisão chegou e começou a se fazer conteúdo de televisão, o primo mais próximo dela era o rádio. Então as pessoas estavam acostumadas a fazer comunicação no rádio e levaram a sua experiência de fazer comunicação no rádio para a televisão. Então no início da TV a gente teve experiências meio bizarras, assim, estranhas mesmo de linguagem, né? Como por exemplo, a gente tinha os comerciais no início da televisão. Eles eram comerciais que tinham praticamente os 30 segundos do comercial eram 30 segundos de texto, né? Então isso é um resquício do rádio. Quer dizer que o cara foi para a televisão, ele acha que a televisão é o rádio com imagem. E aí depois começaram a ver que não é, que tem outras possibilidades, que de repente tu tem o áudio e o vídeo, mas então justamente por isso tu pode às vezes usar o recurso do vídeo como narrativo, sem precisar de uma locução descrevendo o que está acontecendo, né? Tu pode entender o que está acontecendo pela cena e de vez em quando entra uma locução para reforçar alguma coisa, porque tu quer que entre a locução e não porque ela precisa ou porque precisamos dela para contar essa história. Então a mesma coisa aconteceu, por exemplo, então o que acaba acontecendo? Quando surge o meio novo, como agora é a internet e tal, surge o meio novo, se prega que o meio que existia até então vai deixar de existir porque o novo reúne tudo e é maravilhoso e tal. E o que acaba acontecendo é que na largada a gente faz muita coisa ruim para esse meio novo, né? Faz muita coisa de má qualidade, porque não se domina esse meio e essa linguagem. Quando se começa a dominar esse meio e essa linguagem, a gente percebe que aqueles outros meios que existiam antes, foi o que aconteceu com a televisão e com o rádio, eles acabam, na verdade, se aproximando até mais da sua essência, né? O rádio, por exemplo, quando a televisão chegou e ameaçou o rádio e tal, foi aí que o rádio percebeu, a gente percebeu que o rádio era uma forma de falar com as pessoas que não impedia que elas fizessem outras coisas. Um dos poucos meios de comunicação que tu pode consumir sem deixar de fazer o que tu está fazendo, sem deixar de preparar uma comida, sem deixar de passar a roupa, sem deixar de dirigir teu carro e prestar atenção no trânsito. Não existe um outro meio de comunicação que te permita isso. Então,
Quando surgiu a televisão, que tinha imagem e áudio, então tinha esse papo que ia acabar, não sei o que, daqui a pouco os caras descobrem a verdadeira essência do rádio e ele se perpetua. Então, quando surgiu também, quando a fotografia se desenvolveu e foi ficando cada vez mais profissional e mais fácil de usar, a pintura entrou em crise, a arte plástica entrou numa espécie de crise, porque durante muitos anos, desde a Idade Média, os pintores vinham tentando aproximar o seu trabalho de um retrato fiel da realidade. Porque não existia fotografia, não existia câmera fotográfica. Então, os nobres, a realeza, quem tinha grana para pagar um bom pintor, chamava o cara para fazer o retrato de sua mulher e tal. E o cara ia lá e o que era um bom pintor nessa época? Era o cara que conseguia pintar um negócio que parecia uma fotografia. Então, durante séculos, a fotografia ela evoluiu na pesquisa de linguagem e referência para se aproximar da realidade, para tentar pintar o momento como ele é. Aí, de repente, os caras vão lá, os irmãos da guerra, vão lá e inventam uma câmera fotográfica e o cara clica e registra a realidade, tem um instantâneo exatamente como ele é. E aí os caras começam a se questionar, então, para que serve a pintura e qual é o futuro da pintura, e será que a pintura tem futuro ou não tem? Então acontece a mesma coisa que aconteceu entre a televisão e o rádio. Então os caras da pintura, eles começam a se libertar da obrigação de registrar a realidade e eles começam a perceber que eles podem se dar o luxo de interpretar a realidade, de olhar uma paisagem, olhar uma cena, olhar uma pessoa e desenhar a impressão que o pintor tem sobre aquela cena e não a cena em si. Então essa impressão do artista sobre o trabalho deu origem a uma série de novos movimentos artísticos que surgiram aí a partir depois da invenção da fotografia, que é o impressionismo, que tem essa coisa da impressão do cara, o expressionismo, o cubismo, o surrealismo, todos esses movimentos da vanguarda europeia de artes plásticas, eles tiveram um momento muito rico que se deu a partir do momento em que a pintura entrou nessa crise. Tá, mas se tem a foto, para que eu sirvo? Então eu acho que hoje nós estamos de novo nesse papo de que vai acabar o livro de papel, que vai acabar o jornal, que vai acabar a televisão, que as pessoas andam dizendo por aí que ninguém mais olha a TV. E isso aí é uma fria, isso é um certo deslumbramento ainda diante da novidade do digital, da internet, etc. Que sem dúvida é um recurso fantástico, assim, que ainda não se explorou 10% do que ele pode entregar. E é um dos recursos mais revolucionários que a gente já teve na história da comunicação. Então estamos construindo essa linguagem, estamos errando ainda bastante, estamos aprendendo como é que se faz. Ainda tem muita distorção, né? Por exemplo, quando se cria para a mídia convencional, por exemplo, aquilo tem uma função, tem as suas vantagens, tu botar um anúncio no jornal, tu fazer um comercial na televisão em relação a fazer um negócio na internet. E vice-versa, a internet também tem algumas situações em que ela é mais adequada que o jornal, que a televisão ou que o rádio. Então o negócio é olhar para todas as ferramentas que tu tem, todos os meios que tu tem, olhar para o teu problema de comunicação específico e saber em qual frente atacar, ou em todas elas. Só que aí em cada uma dessas frentes, em cada um desses meios, tu vai ter que te comunicar com uma linguagem que seja pertinente a esse meio. Hoje, essa linguagem da internet, ela está começando a amadurecer no Brasil. Depois eu vou passar para vocês uma lista de empresas que estão trabalhando numa espécie de vanguarda nessa área de comunicação para a internet, para vocês poderem acompanhar o trabalho deles, ver o que eles estão fazendo. Tem coisas bem legais aí, tem Brasil ganhando Cannes com material de internet e tal. Mas o que é muito comum ainda é a gente ver, às vezes, o próprio cliente demandando para a agência um trabalho, que ele chega lá e fala assim, eu quero fazer um viral, né? Faz um viral aí para mim, né? E porque o viral é aquela coisa, tu faz o vídeo baratinho, tu não paga a mídia porque tu bota na internet e de repente o troço estoura e tu tem 300 mil, 1 milhão, 3 milhões de acesso no material que tu não pagou mídia, né?
Só que tem um conceito fundamental para a gente entender o viral e o fenômeno viral, que é o conceito da sorte, né? O viral ele é quase uma aposta de loteria. Então tu faz um material que tu joga na internet, tu tem que fazer, tem que apostar, tem que tentar, só que para cada viral que teve 3 milhões de acessos, tem 3 milhões de virais que tiveram 5 acessos. E às vezes virais bons, às vezes peças boas. Então a relação entre o quanto foi visto um material e a sua qualidade, ela não é tão lógica quanto parece. Porque acontece muitas vezes, é claro que para ser um viral, para ser conhecido, para ser visto por milhões de pessoas, tem que ter alguma coisa legal. Nem que seja uma besteira, tem que ser uma besteira legal. Mas o fato de tu fazer legal não é garantia nenhuma de que aquilo vá se tornar um viral. Porque do próprio nome, né, o viral, já é coisa assim, aquela coisa que se propaga sem controle. Né? Tu não sabe aonde vai dar, tu não sabe quanta gente vai ver. Daqui a pouco tu publica um negócio lá que cai no gosto de uma pessoa que é amiga do Facebook de não sei quem, e o cara é a pessoa mais popular lá do bairro dele, da zona sul de São Paulo, não sei o que, o cara tem 250 mil amigos nas redes sociais e o cara acha aquilo legal e publica. Mas ele só, a partir do momento que ele publica aquilo, um monte de gente recebeu, dos amigos dele vai ter lá pelo menos uns 20, que também tem um monte de gente, que daqueles 20 tiveram 4 que compartilharam, e aí a coisa foi... Só que se naquele dia esse cara que tem 1 milhão de amigos não tivesse machucado o tornozelo e deixado de ir ao futebolzinho dele para ficar em casa, no computador, e lá pelas tantas esbarrou naquela mensagem, se aquilo não tivesse acontecido, o negócio nunca ia virar um viral. O mesmo material podia ficar ali meses tentando bater na trave e a coisa não acontece. Então o viral tu não faz ele intencionalmente. O viral é uma aposta, tu joga na internet, tem algumas técnicas, algumas táticas para tentar fazer o negócio bombar, mas não existe garantia nenhuma. Enquanto na televisão, por exemplo, quando tu coloca um material no ar, no programa tal, em tal horário, de tal canal, tu já sabe de antemão, por pesquisas e tal, que X milhões de pessoas vão ver aquele negócio. E qual é o perfil dessas pessoas que vão ver esse negócio, e se elas são classe A, B, C, e se são mais homens ou mais mulheres, se são mais velhos ou mais jovens. Então a mídia tradicional, essa é uma das vantagens que ela leva em relação à internet, ela é bastante controlável, né? O público que tu quer atingir é bastante controlável. Vocês me desculpem que eu estou com um problema na garganta hoje, até espero que eu tenha voz para tocar, mas assim... Pede para o pessoal, se tiver perguntas, ir fazendo. Pode ir fazendo perguntas, não tem um momento específico para pergunta, pode ir mandando ou comentando, o que vocês quiserem. Então, o que não quer dizer também que a internet... Eu sou fãzaço da internet, eu acho que a internet é uma coisa realmente muito revolucionária, assim, até certo ponto bastante anárquica, né? A internet desbanca a imprensa oficial de qualquer país. Então, não adianta o carinha lá na China querer proibir o cara de acessar a internet ou querer contar uma versão oficial para o mundo que não morreu ninguém no ataque X ou Y. Se o carinha, uma hora ele vai esbarrar com um jornalista ou com alguém que tem um computador, vai contar um negócio, vai botar um troço no chat, deu, escapou, virou. E as pessoas ficam sabendo hoje das coisas mais rapidamente pela internet do que pela televisão. E a televisão acaba se abastecendo da internet e vice-versa. A internet também se abastece de coisas que acontecem na televisão. Então é a mulher que entra, ou o cara que entra no site de notícias, de fofoca, para ver o que vai acontecer na novela que ela está assistindo de noite. Enquanto isso, na televisão, os caras fazem programas que mostram videocassetadas de cenas que eles tiraram da internet. Então, nenhuma mídia vai morrer. As mídias vão se alterando e cabe a gente ver qual é a função, o papel de cada mídia e que linguagem a gente tem que usar nessas mídias, né?
uma coisa que é fundamental para quem for trabalhar na internet em qualquer nível seja criação, atendimento, planejamento, qualquer coisa que tu for fazer na internet, tem que levar em consideração a ideia de interatividade e conteúdo, né? Porque tu tem que fornecer para a pessoa uma troca. A internet é troca, né? Se tu está em casa assistindo televisão, é até um pouquinho diferente, tu recebe a coisa mais passivamente, né? Se o comercial for divertido, tá, tu vai olhar, vai achar divertido, já valeu. Agora na internet, para o cara entrar, clicar, entrar no teu site, participar, ou tem que ser divertido, ou tem que ser informativo, alguma coisa tu tem que entregar para o cara, e de preferência alguma coisa que ele possa responder, interagir contigo. Então, se tu fizer um anúncio, botar no YouTube, não sei o que, um filme publicitário no YouTube, o cara vai poder entrar lá e dizer gostei, não gostei, achei que seria mais legal se não sei o que, puta, achei nada a ver. Então, tudo que tu faz na internet tem essa troca. Então tudo que tu criar na internet que tem essa ideia de troca vai sempre ser mais legal do que simplesmente expor ali a tua marca. Tem uma ação muito legal que o pessoal não foi da Box, foi da Live Edge. A Live Edge é uma das produtoras tops que a gente tem aqui, das agências tops que a gente tem nesse novo modelo de agência que está surgindo. E eles fizeram uma ação bacana, assim, que é para a Nike, que a Nike fez uma Olimpíada, fez uma maratona de São Paulo a Rio de Janeiro, maratona de revezamento. Então as pessoas corriam com suas equipes, revezando do São Paulo até Rio, e no meio do caminho as pessoas tinham nos cadastros dos tênis, elas tinham, os corredores tinham nos cadastros dos tênis um código, uma etiquetinha que tinha um código, um negócio, que quando o cara passava em cima de um tapete, que tinha ao longo do percurso, tinha alguns tapetes atravessados, tinha os tapetes com um botãozinho de curtir, que se o cara quisesse, se o corredor quisesse reportar nas suas mídias sociais o trajeto que ele estava fazendo, a sua corrida, mostrar para as pessoas o que ele estava fazendo, era só ele pisar no tapete quando passasse correndo por ele. Se não quisesse, pula o tapete. Se tu quer, tu pisa. Se o cara pisasse no tapete, na mesma hora uma série de câmeras captava a imagem dele, câmeras que estavam naqueles pontos onde tinha os tapetes, e transmitiam automaticamente para o Facebook, para todas as mídias sociais do cara, com um comentário do tipo, fulano está curtindo a maratona, não sei o que, e aparecia a imagenzinha dele correndo para os amigos dele. Então troço totalmente interativo, né? Um negócio totalmente de mão dupla. Ninguém simplesmente vende na internet sem trocar, sem ouvir, sem conversar, né? Então essa é uma das características da internet. Eu não vou me alongar em internet porque não é o nosso foco, né? Tem uma pergunta? Temos uma pergunta do Felipe. Ele comenta e pergunta, mas a respeito das novas leis que existem sobre a internet? Por exemplo, o Twitter foi multado e obrigado a controlar sobre as pessoas postarem sobre blitz no trânsito no Twitter. Isso deve ser pensado. Sim. Certamente que aí a gente já começa a entrar numa área quase do direito, né? Assim, uma área da ética na internet. Eu acho que a internet, apesar de anárquica, que sempre vai ser anárquica, e isso é o lado legal da internet, apesar disso, ela também tem que ter, sim, alguma forma de controle, como todas os outros meios, os outros veículos, né? Então, assim, se eventualmente o cara começar a ir para o Twitter para facilitar fuga de ladrão, de assalto de banco, os caras têm que fazer alguma coisa, não pode deixar. Então, quer dizer, vai algum tipo de controle que os caras ainda não sabem como vão fazer, está tudo se discutindo, né? Mas vai surgir. Professor, tem uma outra pergunta aqui que é do Carlos. E a pergunta é a respeito da sua opinião da campanha de lançamento do Prêmio Catarina de Propaganda, né, que brinca com spams que as pessoas recebem aí, ou seja, e tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Aí estou perguntando para você se na criatividade vale tudo. Eu tenho que gostar da campanha porque fui eu que criei, né?
Se eu disser que eu não gosto, vai ser ruim. Mas fui eu. A campanha é ótima. Valeu, obrigado. A campanha é minha e mais de 2 ou 3 colegas meus lá da agência. Eu criei com o Júnior Croceta, Sandro Akira e Cristiano Bernardo. Explica como é a campanha. A campanha é o seguinte, a campanha é para divulgar o Prêmio Catarinense de Propaganda e a gente quer chamar os publicitários para que eles se inscrevam, né? Então, o nosso raciocínio é o seguinte: tu quer chamar o cara para ele se inscrever no prêmio, tu tem que dizer para ele qual é o barato do prêmio, por que é legal ganhar o prêmio. E é legal ganhar o prêmio porque ele aumenta a tua moral, ele aumenta a tua presença no mercado, ele te deixa mais importante no mercado, ele te deixa mais grandão, te deixa mais ticudo. Então, por isso, Enlarge Your Penis, que é essa frase que a gente vê em tudo que é site, tudo que é spam que rola por aí, de técnicas para aumentar o tamanho do pênis e tal. Eu recebi alguns, não sei, espero que isso não seja um sinal de nada. E aí, então, esse Enlarge Your Penis, 6º Prêmio Catarinense de Propaganda, o prêmio que te dá moral. Então a gente vai desdobrar isso agora a partir desse lançamento que era meio polêmico mesmo de propósito, a gente sabia que ia ter polêmica. A gente estava meio nervoso para ver que tipo de polêmica ia ter. Aí no site está acontecendo aqui, ontem saiu uma matéria onde o site entrevistava diretores de criação de outras agências para saber a opinião deles e tal. E foi super legal porque a maioria do pessoal curtiu bastante, entendeu a proposta, não achou machista nem grosseira. Acontece que nós estamos falando de criação para criação, né? Estamos falando entre criativo. Aí se eu for falar sério com esse cara, se eu for dizer para ele, inscreve teu prêmio lá, porque vai ser importante para a tua carreira, aí então não faz sentido, né? Se é um festival de criatividade, então é um momento que a gente tem também para se divertir, para poder criar um pouquinho sem cliente, né? Então os clientes somos nós, se a gente não fizer um troço diferente, ousado, que gere no mínimo uma discussão, então eu acho que a gente não foi feliz. E aí foi super legal quando pintou essa discussão, né? Tem uma outra pergunta aqui, aonde o Carlos também pergunta a respeito justamente dos prêmios de propaganda, né? Como os clientes enxergam a questão dos prêmios de propaganda, Sim. se eles valorizam isso. Sim. E se eles valorizam profissionais e agências premiadas. Certo. Será que o pessoal ouve a tua pergunta, Hector? Quando o Hector lê as perguntas para mim, vocês escutam a voz do Hector ou querem que eu repita a pergunta? Tem gente que está para ouvir tranquilo. Tá. Escuta. Ok. Então... A voz forte, assim. Não precisa nem de microfone, cara. Não, beleza. Assim, tem clientes... a pergunta é se os clientes valorizam, quanto eles valorizam o prêmio ou não, né? Os clientes. De fato tem assim, tem clientes que eu acho que valorizam mais e outros que valorizam menos, tem uns que dizem que não valorizam nada, assim como tem publicitário que diz que não dá a menor bola para prêmio, mas a verdade é que as pessoas valorizam, costumam valorizar o prêmio, né? O que tem também, tem às vezes aí meia dúzia de publicitário que por ter ganho um ou outro prêmio, às vezes o cara fica muito estrela, uma exceção, mas tem. E aí às vezes acaba se confundindo um pouco esse negócio de publicitário, egocêntrico, que só quer ganhar prêmio. Ora, todo mundo gosta de ganhar prêmio, todo mundo gosta de ganhar prêmio. Se o cara é chefe de cozinha e for escolhido pela Veja como chefe do ano, eu duvido que ele não vai ficar feliz. Duvido que ele não vai chamar a mulher dele para tomar 2 garrafas de vinho e dizer, caralho, eu fui o chefe do ano. Se o cara é engenheiro e faz uma ponte e essa ponte sai num livro de arquitetura de Londres, o cara vai ficar louco, o cara vai ficar feliz da vida. É reconhecimento, não é ego, é reconhecimento. Então o que é que julga os prêmios, né? Normalmente são pessoas que já foram muito premiadas e são pessoas que têm conhecimento sobre linguagem publicitária. Então, pô, tu imagina o seguinte, tu trabalha o ano inteiro, aquela correria, tentando fazer um trabalho que dê certo, porque não importa, o que tu não pode fazer é criar pensando no prêmio. Tu tem que criar pensando
em resolver o problema do cliente, em fazer ele vender ou fazer ele mudar a imagem dele para as pessoas. Tem que resolver o problema do briefing. Mas ok, se tu conseguir resolver o problema do briefing e depois, no final do ano, as pessoas que são diretores de criação das maiores agências de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, olharem os trabalhos de todo mundo que fez trabalho aquele ano e disser assim, ó, esse trabalho aqui, ele está muito acima da média, ele merece um prêmio. De que forma tu não vai ficar feliz com isso? Como é que não vai ficar feliz? Todo mundo fica, né? Então, assim, não é trabalhar pensando no prêmio, né? É enxergar o prêmio como um reconhecimento simples que qualquer profissional tem em qualquer área, né? Uma pergunta do Felipe. O site da Associação dos Profissionais de Propaganda de Santa Catarina, o appsc.com.br, é algo oficial? Pergunta dele. Eles estão realizando um seminário e o Felipe gostaria de saber se é algo sério, se vale a pena participar, na sua opinião. Eu não conheço, Felipe. Não sei te dizer não sei te dizer nada sobre essa associação na realidade, assim. Eu conheço aqui em Floripa o Clube de Criação de Santa Catarina, conheço o Sinapro, sei que tem várias associações sérias. Não sei sobre esse curso. Agora, se tu quiser mandar para o meu e-mail alguma informação sobre o curso, um link do site, eu posso entrar lá, dar uma olhada e te dar uma opinião. Professor, eu acho que eu posso ajudar então, meio com o debate. A APP, a Associação dos Profissionais de Propaganda, já tem bastante tempo em Santa Catarina. Já fez vários eventos interessantes, né? Certo. Então, hoje em dia não tenho acompanhado, mas tu acha que é uma boa? Pode ser uma boa. Ok. Então tá aí a dica do Hector aí para ti, Felipe. Bom, então esse negócio do prêmio eu acho que ficou claro, né? Assim, os clientes, eles, o que o cliente quer é ver a sua campanha bonita, ver a sua campanha funcionando, dando certo, ter uma relação legal com a agência, ver que ele está vendendo, que os clientes estão procurando ele, que faz diferença ele anunciar ou não anunciar. É isso que o cliente quer. Agora, se ele tem isso aí, e ele ainda tem lá no final do ano uma peça dele ou uma campanha que a agência dele fez, escolhida como uma campanha mais criativa do ano, eu acho que ele também se sente um pouquinho orgulhoso, porque ele também pensa, pô, que legal, eu sei que escolheu os parceiros que trabalham comigo, né? Mas não é, sei lá, nem todo mundo pensa assim, é o jeito que eu penso, né? O prêmio é importante, não é para ele que a gente trabalha, ele é um reconhecimento. Como qualquer reconhecimento, ele tem que vir depois, não na origem, né? não no objetivo, ele é uma consequência. Então, eu tinha trazido para vocês hoje, a minha intenção era trazer um rolo de filmes meus. Separei uns 20 filmes mais ou menos para mostrar para vocês, que a ideia era ir mostrando o filme e comentando sobre os recursos de produção, para vocês irem entendendo também como é que se produz um filme, como é que se cria um filme quando tu tem algumas limitações de verba, ou quando tu pode abrir câmera, não pode abrir câmera, tem grana para um ator bom, não tem, as saídas que se pode ter. Então eu trouxe filmes aqui de vários tipos, filmes melhor produzidos, com superprodução, filmes mais simples, com ideias legais, mas baratinhas. Então, só que eu pedi pro cara da TI lá da agência para ele salvar para mim esses VTs nesse CD, e quando nós chegamos aqui no Hector, eles não estavam aqui. Então acho que deu alguma coisa errada nesse processo. No nosso próximo e último encontro, então nós vamos fazer esse exercício, nós vamos olhar, quero mostrar para vocês os VTs, até porque alguém me pediu na última aula que eu trouxesse alguns trabalhos meus. Quero mostrar alguns VTs que eu venho fazendo e comentar um pouco sobre a técnica de produção deles, como é que se faz para produzir, né? Então, assim, para encerrar esse capítulo digital, que não é o objetivo do curso, mas que de qualquer forma estamos falando de comunicação, de criação, de linguagem, de conteúdo, então temos que passar por isso, porque é um assunto super atual. O que aconteceu logo que surgiu, né, esse negócio de internet, e que os clientes começaram a fazer sites e web banners e tal, acabou acontecendo que algumas agências, as agências grandes, trouxeram para dentro da agência alguns programadores, né?
Então a gente tinha nas agências modelo, assim, um cara que entendia de site, que fazia programação, botava o site para funcionar e tal. Com o tempo, essas agências começaram a perceber que isso era um equívoco, assim, que não era bem por aí. Porque na realidade, o programador de site, assim como o fotógrafo, assim como o diretor de cena, de comerciais, assim como o músico da produtora de áudio, assim como o ilustrador que vai fazer uma ilustração para uma campanha da agência, eles são fornecedores da agência. E é bom que sejam fornecedores, porque a agência tem a liberdade de escolher para cada trabalho os fornecedores que têm o perfil daquele trabalho. Então, por que, por exemplo, na agência a gente não tem um cara que seja fera em ilustração? A gente poderia ter um ilustrador bom pra caramba que ficasse lá na mesa dele só esperando chegar os pedidos para o cara fazer as ilustrações. Mas não é legal, porque o ilustrador é um cara que tem um traço, e por mais que ele tente ser eclético, ele vai conseguir abrir um pouquinho o leque, mas ele tem um traço, tem um jeito que ele desenha e deu. Ele é um artista, ele não consegue fazer coisas das mais diferentes referentes. Então o cara tem o traço dele. Então, na hora que eu precisar de um ilustrador, muito mais interessante do que eu ter um ilustrador dentro da agência que vai fazer o mesmo traço para todos os trabalhos da agência, para todos os clientes, é eu poder contar com esses fornecedores e dizer, para esse trabalho eu quero esse cara que faz ilustra em 3D super realista. Para esse trabalho eu quero esse cara que faz uma coisa mais abstrata, mão livre, não sei o quê. Para esse trabalho eu quero esse cara aqui que tem uma coisa meio gênios, grafite e tal, uma linguagem mais moderna, mais sujinha. Para esse trabalho aqui, então, isso vale para ilustrador, vale para fotógrafo. Tem fotógrafo que é bom de fotografar produto, tem fotógrafo que é bom de fotografar modelo. Tem fotógrafo que fotografa modelo super bem, não sabe fotografar produto. Tem um cara que fotografa produto super bem, mas não sabe fotografar modelo. Não é que não sabe, né? Não fotografa tão bem quanto outros, né? Porque daí quando tu está fotografando uma modelo, tu tem a troca, tu tem a direção, tu tem uma pessoa na tua frente que esboça reações ao teu comando de trabalho. Então tu tem que ter um jeito de tirar daquela modelo as expressões mais espontâneas e etc., que é muito diferente de tu fotografar um computador, fotografar o motor de um carro, uma garrafa de champanhe, né? Que é onde tu precisa da técnica, mas tu não tem interação nenhuma e tu não te sente, não teria por que te sentir acanhado, tímido ou não sei o que. Então, da mesma forma, diretores de comerciais, diretores de cena, tem diretor que faz filmes lindos sobre paisagens, sobre lugares, mas não sabe tirar a interpretação de ator. Tem cara que tira a interpretação de ator super bem, mas não sabe fazer filme mais moderno, maluquinho, estilo clipe. Músico é a mesma coisa. Então, o programador também, o cara da internet, eu preciso, para cada job que eu for fazer que tiver a ver com meio digital, eu preciso escolher para o meu cliente o parceiro que mais domine aquilo. Então, se o meu cliente quiser fazer uma ação na internet com alto nível de interatividade, super complexa e moderna, na vanguarda, com referências legais, estéticas e tal, eu sei que eu vou chamar lá, sei lá, um parceiro, uma Live Ad da vida, uma Box, tá? Um Bonaparte. Agora, se eu preciso de um site que o cliente tem uma verba bem menor do que para aquela ação, e tem que ser um site que funcione, que seja rapidinho, coloridinho, moderninho, mas sem frescura, rápido, fácil de acessar, já sei também quem é que eu chamo para fazer esse trabalho. Então é um tiro no pé até dentro da agência o cara que produz a internet. Na agência a gente faz toda a parte de criação. A gente cria o anúncio, a gente cria o layout, a gente escolhe a estética do anúncio, escolhe o título, a gente cria o roteiro de televisão, cria a letra do jingle, cria o outdoor, mas a gente não produz nada. Para cada coisa que a gente vai produzir, a gente vai chamar fornecedores que tenham a característica daquele trabalho e que estejam dentro da verba que a gente tem para cada trabalho também. Então as agências grandes que chamaram programadores para dentro começaram a voltar atrás e sacaram que na verdade essa turma é também fornecedor de agência, como músicos, diretores de cena e etc. Então abriram mão disso. O curioso foi que quando eles abriram mão disso,
algumas agências pequenas começaram a levar programadores para dentro das agências. Né, que tá meio como uma faísca um pouco atrasada de achar que era por aí o caminho, mas eu acho que elas também já se deram conta que não é. E hoje a maioria das agências já entenderam que nós pensamos em web, nós criamos para a web, nós imaginamos ações em web, mas nós precisamos de parceiros externos para fazer o trabalho, e dependendo do tipo de trabalho, um parceiro diferente. Né? Eu vou pedir para vocês uns 5 minutinhos de intervalo para eu recuperar um pouquinho minha garganta, que está bem complicado hoje. Agora são 20 para as 9, 15 para as 9 a gente pode voltar, que aí a gente também faz um intervalinho bem enxutinho e a gente não precisa estender muito na sequência. Eu vou passar para vocês uma série de referências de agências novos formatos de agência. Teve uma pessoa também que por e-mail me pediu que eu abordasse um pouco isso. É um novo modelo, é um novo jeito de trabalhar, não é os caras não estão descobrindo a roda, não é também uma coisa totalmente, meu Deus, tá todo mundo ganhando dinheiro, não é bem assim, mas vale muito a pena conhecer, ver o que os caras estão fazendo, e eu vou passar para vocês vários links, vários não, porque eu selecionei o que eu considero assim, o que tem de melhor hoje no Brasil, em produção de conteúdo, de propaganda para meio digital. E ainda na sequência, depois de passar para vocês essas referências, vou propor um exercício de criação, vou passar um briefing fictício para vocês, com alguns detalhes do que eu espero que vocês possam desenvolver, e aí vou dar dicas de como é que pode desenvolver e tentar forçar, e mesmo quem não é de criação, ou quem não quer fazer criação no futuro, faça esse exercício, entre na brincadeira, sem medo do ridículo, sem medo de escrever bobagem. Passo o exercício, vocês fazem durante a semana, mando para os meus e-mails. Semana que vem aqui na aula eu já chego com o material que vocês me mandaram por e-mail e a gente discute em cima do que vocês criaram, para poder ajudar vocês a também enxergar, porque daqui a pouco tu não quer trabalhar em criação numa agência, mas tu de alguma forma te relaciona com isso, ou tu é do cliente, ou tu é do marketing. Faz também esse exercício que aí, assim, se a gente sair desses 3 encontros, entendendo um pouquinho mais da estética publicitária e do processo criativo em propaganda, vai ser bom para todo mundo. É bom para quem trabalha como criação, como cliente, como marketing, como simplesmente curioso da comunicação. Tá bem? Então agora eu acabei falando mais 5, agora já são 15 para as 9, 10 para as 9. 10 para as 9 a gente volta para mais uns 20, 30 minutinhos de conversa, de briefing, de referência para vocês, tá bem? E para responder também depois uma pergunta do Felipe que deixou aqui para o intervalo. Ok, Felipe, na volta eu já te respondo também então. Valeu, pessoal, obrigado. Cara, amanhã tem show da banda.
Pessoal, estamos de volta então. Para a gente falar dessas agências que eu vou passar para vocês pesquisarem na internet. E vou começar respondendo a pergunta que o Felipe mandou. O Felipe perguntou o que eu acho do Pinterest. Né? E eu estou descobrindo o Pinterest, eu fiz a minha conta lá, não estou usando ainda fluentemente, fui futricar mais por obrigação de comunicador, que a gente tem que estar antenado nessas coisas, mas me parece muito legal a proposta, né? Porque o Pinterest é uma mídia social um pouco diferente de Facebook, no sentido de que ela te aproxima não de amigos e pessoas que tu conhece necessariamente, mas de pessoas que tenham afinidades contigo, que gostem mais ou menos das mesmas coisas. Então, o que é o Pinterest? É um trocadilho de pin com interest, de coisa interessante com pin. Pin é aquele negócio que os caras usam para pendurar uma mensagem no mural. Então, o que é o Pinterest? É uma rede social onde tu só pina, onde tu só coloca fotos, imagens. Então tu vai ali, tu tá navegando na internet, tu acha um negócio interessante sobre arquitetura, não sei o que, tu instala um pin na tua barra de navegação, aí tu clica lá, tu já pina no teu Pinterest, já vai para lá, daí os caras aí eu vou criando álbuns no meu Pinterest, que são álbuns de temas que eu gosto. Arquitetura, gastronomia, música e poesia. E vou publicando coisas nesses álbuns. Pessoas ao redor do mundo que tenham interesses semelhantes por coisas que eu estou publicando vão acabar aparecendo para mim e o meu trabalho acaba aparecendo para eles também. Então, resumindo um pouco o negócio, é isso aí que é o Pinterest. Agora, eu estou começando a usar, então não sei exatamente ainda como é que funciona e qual é exatamente o barato dele, mas é por aí. E acho que todo mundo que estuda comunicação, trabalha em agência ou é de comunicação, tem que meter as caras e ver lá como é que funciona o tal do Pinterest, né? E assim como tem que estar ligado também no Facebook, MSN, etc. Né? O pessoal está ouvindo direitinho aí? Tá tudo certo? Felipe, assim, ó, aula online R$180, assistir em casa tomando uma Heineken. Saúde aí, Felipe. Eu não posso, cara, tô com a garganta detonada, senão ia também hoje tomar uma. Mas então, caras, eu vou passar para vocês, e acho que é bem interessante que vocês anotem agora, o site de empresas, de agências novas, de novos formatos de agência nessa área digital, de ações, de comportamento, de tendências. Então eu vou anotando aqui. E vocês anotem aí. Eu não vou botar os www, tá? Pois não? O Victor está colocando aqui, ó. Você estava falando de fornecedores. É normal contratarem agências web para fazer esse tipo de serviço? Sim, a gente contrata. Se tem que criar um site, a gente às vezes pensa na estética do site, que tem a ver com a estética das campanhas que a gente está trabalhando para o cliente. Faz alguma coisa de layout, alguma coisa de ideia, chama um fornecedor que faz o site, discute com ele sobre aquilo, passa o trabalho para ele e ele acrescenta a inteligência dele nesse meio, melhora nossas ideias e tal. Então a gente chama assim fornecedores para nessas áreas também. Vou botar aqui. A Bonaparte.ag é uma agência, mas que já tem, é uma agência nova de Porto Alegre, mas que já tem um pouquinho esse pé na coisa, na ação promocional, na coisa diferente, no que envolve lá as mídias sociais e tal, mas faz também propaganda convencional, mas é uma agência que tem, vale a pena dar uma visitada nesse site, bonaparte.ag. Outra produtora muito boa aí de São Paulo é a liveedge.com.br.
A live que fez essa ação da Nike que eu falei, várias outras ações interessantes que vocês podem conferir navegando no site deles, tem os portfólios sempre. E isso que é legal, tu entra no site, lê um pouco sobre a proposta da agência e vai olhar os trabalhos que eles fizeram, já está em contato com trabalhos bacanas nesse meio digital. A Box 1824, que é bem como eu disse, Box 1824.com.br. A Box ela tem uma característica um pouco diferente, que ela não é exatamente uma agência de produção de conteúdo, ela é uma agência de pesquisa de tendência e de comportamento no universo jovem. Mas não é aquela pesquisa de entrevistamos 250 jovens das classes. Eles estudam o comportamento dos jovens em diversas partes do mundo e podem te ajudar a tua marca, se tua marca tiver alguma relação com os jovens, a criar um relacionamento interessante com esse público. Vale a pena olhar também as coisas que eles fazem lá. A agência Click, que é uma agência grande de online, tá aí, click.com.br. Tem a House Cricket também, vocês podem conferir o trabalho deles. Sim. O Felipe disse que o Facebook está divulgando um curso online da Lynda.com de Photoshop voltado para layouts para web, de graça até essa sexta. Aí ele só está avisando que depois ele te passa o link. Manda aí para eu dar uma olhada. Não estou sabendo, mas manda aí para eu dar uma olhada, Felipe. Bom, então vocês copiem, por favor, esses endereços que estão aí na tela de vocês, porque é realmente interessante ter contato com o trabalho dessas pessoas. Já na sequência aqui eu já vou botar também alguma coisa de sites que são legais para vocês pesquisarem também, daí de propaganda em geral e não só dessa coisa online. Bom, eu vou apagar, então, acho que já deu para copiar, né, pessoal? Tem alguém copiando ainda aí? Quer que eu espere um pouco? A Liciane está falando que... tem gente copiando aqui. Tá. A Liciane está falando que tem também a Pevert de Porto Alegre, que é agência digital e tem trabalhos muito bons. Ah, legal. A Liciane, a Pevert? Como é que é o nome? Pervert. Pervert, ok, Pervert. Vou conferir, vou entrar lá, Luciane. O site da agência Click não está entrando. Ah, é? Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Não, é agenciaclick.com.br. Esse clique é C-L-I-C-K. agenciaclick.com.br. Agora foi. Foi? Bom, pessoal, eu acho que já deu tempo de copiar aí, né? Eu vou tirar a informação daqui. Se alguém por acaso perdeu alguma coisa, pode me mandar um e-mail que depois eu atualizo. E vou propor para vocês um briefing para a gente
para que vocês possam trabalhar durante agora a próxima semana e a gente fechar o nosso encontro na quinta-feira que vem, discutindo as ideias que vocês tiveram e também com uma última aula onde eu vou passar para vocês noções para montar o portfólio, né? Como montar um bom portfólio a partir de ideias que eu não juntei só eu da minha cabeça, mas que eu também existe literatura sobre isso e tem uma literatura em especial que eu gosto bastante, que é o trabalho do Eugênio Mohalem, que vou falar para vocês sobre esse trabalho também na próxima aula, indicar literatura, etc. Mas a gente vai falar bastante sobre isso. E isso de montagem de portfólio, de apresentação, ordem de apresentação, eu boto primeiro a peça mais legal, eu deixo a peça mais legal para o fim. Quantas peças eu boto um monte para mostrar que eu sou produtivo, eu boto um pouquinho para deixar aquele gostinho de querer ver mais. Faço uma apresentação criativa do meu portfólio, tento fazer uma capa descolada, invento uma caixa diferente, boto um rótulo de vinho com o meu portfólio, não sei o que, faço isso, não pega bem, pega. Na verdade, essas dicas que nós vamos dar na próxima aula, elas servem não só para a montagem de um portfólio, como geralmente acaba funcionando para tudo que tu tiver que apresentar, até o teu portfólio da tua empresa para os teus clientes, uma ordem de apresentação de trabalhos numa reunião, né? Então tu vai apresentar, tu tem várias peças para apresentar numa reunião, tu começa apresentando o VT, tu começa apresentando um anúncio. Tem técnicas bem interessantes que a gente pode discutir sobre isso no próximo encontro. Eu vou passar para vocês o briefing agora, que eu quero que vocês criem um filme para televisão, um comercial de TV, e mandem para o meu e-mail. Nós vamos botar um prazo nisso, tá? O prazo é terça-feira da semana que vem, até terça de noite. Vocês me mandem, por favor, um roteiro de TV que eu vou passar o briefing agora, para que eu possa ver os VTs antes do próximo encontro. E quando chegar no próximo encontro, se vocês podem ficar à vontade, não precisa, se vocês quiserem, eu não preciso dizer quem fez qual VT, dizer, tem uma ideia aqui que é do fulano, do cicrano. Eu vou simplesmente comentar as ideias que pintaram, dizer o que elas têm de interessante, para que rumo elas poderiam seguir, que tipo de saída a gente poderia ter para produzir aquilo. Só que para eu poder apresentar isso para vocês e dar esse retorno que eu acho que vai ser legal sobre aquilo que vocês produzirem, é legal para vocês têm que me mandar isso a tempo de eu poder ler e pensar sobre o assunto. Então, terça-feira que vem, de noite, até terça-feira, me mandem, por favor, para o meu e-mail, que eu estou anotando aqui de novo. Isso aqui é um arroba, tá? Me mandem para esse e-mail, tá? Até terça-feira. Então vamos botar aqui já. Prazo. Terça-feira que dia? Hoje é dia 13, né? Então 14 sexta, 15 sábado, 16 domingo, 17, 18, né? Terça-feira, dia 18, exatamente. Então, prazo 18 de setembro, tá? Cliente é um cliente fictício que nós vamos inventar aqui, tá bom? Orgânicos do Brasil. Esse é um cliente fictício. E o que nós vamos criar? Nós vamos criar peça 1 VT 30 segundos. Tá? Então é um comercial de televisão com duração de 30 segundos. E o briefing é o seguinte:
Vamos imaginar que exista uma ONG chamada Orgânicos do Brasil. Essa ONG, ela quer convencer as pessoas de que é muito mais saudável se alimentar de produtos orgânicos do que dos produtos cultivados à base de fertilizantes sintéticos e químicos. Então, qual é a ideia principal? A ideia central desse negócio é que é melhor para a saúde de quem come. Tu comer um troço que não levou veneno durante o seu tratamento. E não é só frutas e verduras, o que mais a gente vê é fruta e verdura, mas até a carne, em muitos casos os bichos são criados com doses excessivas de hormônios químicos, antibióticos preventivos e uma série de aceleradores de crescimento e tal, visando sempre a lucratividade, dinheiro. E essa ONG aí, que nós inventamos agora, que não existe, ela quer convencer as pessoas, não, vamos comer direito, vamos comer comida sem veneno, não adianta lavar o tomate, já tem pesquisas que comprovam, eu vou falando, vocês vão anotando coisas que eventualmente vocês podem querer usar depois para criar o VT. Tem pesquisas, tem uma pesquisa que saiu na Folha de São Paulo que comprova que um alimento, uma verdura cultivada com veneno, além de ter o veneno, porque não adianta lavar, né, o fruto, tu passa 40 ciclos de veneno num tomate enquanto ele está crescendo. Aí depois tu compra o tomate, passa embaixo da torneira, dá uma lavadinha, tu acha que tirou o veneno. O veneno está lá dentro, está na semente, está no suco, está na polpa, está em tudo. Então, o que os caras dizem lá nessa pesquisa da Folha de São Paulo? Eles dizem que o alimento cultivado com veneno, ele tem até 80% menos nutrientes do que o alimento cultivado naturalmente, de forma orgânica. Desculpa. Então, além de ser melhor para a saúde das pessoas, para a saúde do cara que é o nosso alvo, para a família dele, é mais saudável também para o meio ambiente, porque os produtos cultivados sem veneno, quando tu coloca doses excessivas de veneno nos produtos e fertilizantes sintéticos, etc., aí vem a chuvarada, leva boa parte daquele veneno que acaba escoando para os rios, que vai para os peixes, né? E muitas vezes também em alguns tipos de cultivos o veneno é tão agressivo que ele acaba impedindo o cultivo de novas espécies na mesma área. Então tu planta fumo para Souza Cruz, e aí tu usa lá uma série de venenos, não sei o que, lá para poder plantar o teu fumo e cultivar teu fumo. Se um dia tu decide não plantar mais fumo, que não é mais negócio plantar fumo, tu quer plantar milho, tu não consegue mais plantar milho ali, porque aquela terra recebeu cargas tão excessivas de veneno que ela está infértil para qualquer outro cultivo. Então, é melhor para a saúde do indivíduo, é melhor para a natureza, é uma forma mais sustentável, mais saudável de se alimentar. E só quem não quer difundir essa ideia na sociedade são os grandes produtores. Porque eles precisam de ganhos em escala. Então o cara precisa, para poder vender o tomate ao preço que ele vende lá, precisa produzir num hectare o que normalmente se produziria em 10 hectares. Então o cara mete a fertilizante, a veneno, não sei o que e tal, aí não tem problema, porque a praga não vai estragar a fruta dele, ele garante que tudo que ele plantar ele vai colher, só que o ônus disso é que a gente não tem alimentos tão saudáveis quanto teria se tivesse essa coisa. Então é isso. Crie um VT para essa ONG com o objetivo de conscientizar as pessoas a consumirem mais produtos orgânicos. E me mandem até terça-feira, 18 de setembro, para o meu e-mail pessoal que está aqui em cima. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? O Felipe tem uma dúvida. Uma dúvida do Felipe. Existem carnes de vaca, de boi ou de ovelha orgânicos sem hormônios? Existem
existe carne orgânica, existe essa denominação de carne orgânica, tá? Que ela não só é livre de hormônios e antibióticos, como também a pastagem que é entregue ao alimento desse gado, ele não é um alimento envenenado, tá? Vocês podem pesquisar na internet, no Google aí, e também não precisa, assim, vocês não precisam no VT explicar tudo cansativamente sobre o que significa ou não significa o orgânico, a diferença do processo, a menos que faça parte da ideia. Porque o que a gente precisa para convencer as pessoas a fazer alguma coisa tem que ter uma dose de informação, sim, para elas entenderem o que é, qual é a importância de se comer mais orgânico, mas tem que ter envolvimento, sedução, tem que ter uma história para contar, tem que ter um argumento bom, né? Então, se eu for falar, putz, o cara, tu cuida tanto das coisas que o teu filho usa, se o bico cai no chão, tu pega e lava, tu não dá direto na boca dele, não sei o quê. Por que tu vai pegar um tomate, uma cenoura, um alface envenenado e vai dar para ele comer? Isso é um argumento. Então, às vezes, é mais importante falar um troço pro cara que faz ele parar, pensar e ficar, opa, peraí, eu quero saber mais sobre esse orgânico, do que a gente explicar cientificamente o que é um orgânico e tal. As pessoas têm que entender o que é orgânico, têm que resumir rapidamente o que é orgânico e tem que dizer, é melhor para a tua saúde, melhor para a saúde da tua família e melhor para o planeta. Vamos nessa, vamos fazer esse trabalho, mandem para mim até 18 de setembro, terça-feira, é importante para que a gente possa fechar o ciclo na próxima aula. Na próxima aula, então, eu vou discutir os trabalhos que vocês me mandaram, apresentar o meu portfólio de televisão com comentários sobre produção, viabilidade de produção, que é uma coisa muito importante, especialmente quando se trabalha com verbas reduzidas, que aqui no sul do país a gente não tem as melhores verbas do país, então vou falar muito sobre essa relação entre a ideia e a verba para poder chegar num produto final legal. Opções de produção que a gente tem, truques que a gente pode usar para minimizar o problema da falta de verba. Vou mostrar então esses roteiros e comentar sobre isso, acho que vai ser bem interessante. E comentar sobre os roteiros de vocês, os roteiros que vocês me mandarem. E ainda finalizar com as dicas de como montar um bom portfólio, com aquelas técnicas que eu comentei com vocês que a gente pode ter, e também alguma referência bibliográfica para vocês poderem seguir, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida, algum comentário? O Hector está dizendo que está assistindo também. Manda um abraço aí pro Hector. Um abraço pro Hector, que está assistindo agora de casa, estava com a gente até agora há pouco aqui no estúdio. Hector, aqui da TLG, né, do Learn Group, que está com esse projeto super bacana de ensino ao vivo, online, que quando ele me propôs, ele e o Jailson, um abraço também para o Jailson, está acontecendo aqui, que sempre faz uma cobertura muito legal das coisas que estão acontecendo no nosso mercado. E o Hector falou para mim, me explicou como é que funcionava, eu disse, cara, não sei como é que vai ser, o cara fica na frente da câmera lá e tal, mas ele desenvolveu uma estrutura bem legal aqui, a gente consegue ter, não é a mesma troca que a gente teria, evidentemente, se vocês estivessem aqui, a gente estivesse fazendo um trabalho junto, mas talvez, se não fosse esses recursos de poder, eu tenho uma caneta aqui, cara, eu escrevo aqui, aparece ali, vocês mandam um comentário lá de texto, aparece lá, eu trago um DVD aqui com meus trabalhos, eu boto ali, vocês vão ver no computador de vocês. Se não fossem esses recursos, muito provavelmente alguns de vocês, se não todos, não poderiam estar nesse momento convivendo comigo aqui e a gente poder estar trocando isso pessoalmente. Então, funciona pra caramba e acho que esse tipo de tecnologia aí pode ajudar bastante esse país tão extenso que é o Brasil, com esse problema de educação que nós temos. O governo podia começar a pensar em te contratar, hein, Hector? Gente, obrigado para todo mundo. Desculpa. Diga, mais uma pergunta. O Vitor está com uma dúvida aqui. Sim, Vitor. Falando de TV, já assistiu o seriado Mad Men? Sim. A relação do diretor de criação com o resto da agência, mídia, redator, diretor de arte, atendimento,
é a mesma de hoje em dia, tendo o diretor de criação como o chefão? O diretor de criação, ele é assim, de certa forma, ele que coordena toda a equipe de criação, né? E de certa forma decide o que vai para a mídia, o que não vai, o que vai para o cliente aprovar, porque é o cliente que dá o ok para coisa aí para a mídia. Mas dentro da agência é ele que coordena o trabalho, dá os caminhos, dá os rumos criativos, escolhe, filtra as ideias, melhora alguma ideia, aprova, desaprova, toma as decisões sobre quem são os fornecedores que nós vamos usar para produzir esse trabalho ou aquele. Ele, de certa forma, assim, é uma espécie de meio de campo ali, né? Ele distribui o trabalho e orienta todo mundo para tentar deixar os caras na frente do gol e eles conseguirem ter ideias legais. Então tá, pessoal, obrigado. Desculpa a minha garganta, minha tosse. Tô parando de fumar e isso tá me... Por incrível que pareça, quando o cara para de fumar é que a garganta fica irritada. Acho que ela gostava do cigarrinho. Obrigado a vocês. Quinta que vem estamos aqui para o nosso último encontro, vai ser bem legal. Nos mandem os trabalhos até terça. Valeu, pessoal. Até mais.